Meu nome é Caio Moura Daúde, eu sou professor do Instituto Federal de Brasília e, juntamente com a médica de família Bruna Ilha Pereira, a gente trabalhou no desenvolvimento desse trabalho, como o professor Fábio já falou, intitulado Centrífuga de Laboratório de Baixo Custo. Tá? Então, para apresentar esse trabalho, eu vou seguir essa estrutura. Primeiro, entender um pouco o que é a centrífuga de laboratório, para que ela serve, né? O que é importante a existência de uma centrífuga de laboratório. O contexto em que esse trabalho foi pensado, né? Por que se já existe uma centrífuga de laboratório, por que pensar em soluções alternativas, por exemplo, né? Apresentar alguns trabalhos similares que também seguem essa mesma linha, falar um pouco sobre impressão 3D, que foi uma ferramenta base utilizada no desenvolvimento desse trabalho, e, por fim, os resultados alcançados com o que a gente desenvolveu. Tá? Então, aqui, falando um pouco sobre a centrífuga de laboratório, né? Eu trouxe uma imagem, vou já falar um pouco mais sobre ela, mas é um equipamento utilizado em processo de separação de mistura baseado na diferença de densidade dos seus componentes. Tá? Então, é um equipamento muito utilizado no laboratório clínico, ensino, pesquisa, biotecnologia e indústria. Importante entender, né? Equipamento utilizado em processo de separação de mistura baseado na diferença de densidade. Basicamente, quando a gente tem diferença de densidade, é um processo que a gente pode chamar também de decantação, e baseado, então, na força gravitacional. Teoricamente, se a gente deixar essa mistura parada, com o tempo, dependendo da diferença de densidade entre os componentes, essa mistura vai decantar, a gente vai ter essa separação também. Se a gente precisa agilizar o processo de decantação, é necessário aumentar a força gravitacional aplicada sobre essa mistura. E para isso, existe, então, a centrífuga. Bom, esse equipamento, entre várias outras coisas, né, que ele pode ser utilizado para decantar, esse processo é feito também bastante para a centrifugação sanguínea. Né? Eu trouxe aqui uma imagem que demonstra um pouco isso. Então, o sangue, de modo geral, a gente enxerga ele como um líquido vermelho, né? Mas, no entanto, ele é um líquido composto por diversas partes. Tá? Então, basicamente, o que se faz é pega o sangue, que aqui nessa imagem a gente consegue ver ele composto por várias coisinhas ali dentro, passa pelo processo de centrifugação e a gente obtém algo parecido com essa segunda imagem aqui, tá? Onde se separa o plasma e as plaquetas, os leucócitos e as hemácias. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? Né? O plasma, ele constitui mais da metade do sangue, 90% do plasma é composto por água. Dentro do plasma também tem sais minerais, proteínas e hormônios. Então, basicamente, o plasma é a parte principal com um monte de coisinhas flutuando ali dentro. O que a gente quer é separar essa estrutura e para quê? Para exames diversos. Tem uma série de exames que necessitam, por exemplo, eu ter acesso apenas ao plasma, ou apenas às hemácias. Tá? Então, levando em consideração esse contexto inicial, né, ou trazendo isso como um exemplo, a gente consegue entender aqui o que acontece quando a gente coloca uma amostra de mistura dentro de uma centrífuga de laboratório. Muito bem. Entrando então no contexto do porquê, né, se trabalhar em soluções alternativas para o desenvolvimento de centrífuga, eu trouxe aqui alguns poucos dados técnicos relacionados à centrífuga. Nota, aqui é interessante perceber que a gente tem, apesar de ser sempre equipamento muito parecido, né, a variação vai ser, essa aqui é uma centrífuga analógica, nota que a gente tem botões aqui que tem que girar e tem menos tecnológica, né, mas basicamente o principal dela é um equipamento que eu consigo colocar amostras e que ele gira essa amostra numa velocidade X para aumentar a força gravitacional. Esse outro modelo, uma centrífuga chamada de digital, porque a interface com o usuário agora tem um display e botõezinhos para apertar. Tá? Mas o que a gente tem aqui? É um equipamento que pesa aproximadamente 10 quilos, custa aproximadamente, esse aqui especificamente, eu trouxe essas informações desse site, tá, onde ele estava vendo, custa R$ 2.400, e tem essas medidas de 27 centímetros por 30 por 21. E ele garante, né, uma RPM, né, rotações por minuto, de 200 a 4.000 RPM. Entendendo que é um equipamento que pesa 10 quilos e custa R$ 2.400, a gente já percebe que não é um equipamento leve e nem tão barato. Né? E existem muitos contextos no mundo em que isso torna o equipamento completamente inacessível. Tá? Então, baseado nisso, alguns trabalhos já foram desenvolvidos, né, para solucionar esse contexto, principalmente para lugares de difícil acesso, escrever assim, são lugares que, comunidades, por exemplo, que não têm energia elétrica, né? E, então, é importante levar a equipe para fazer exame, mas lá não tem energia elétrica, ou mesmo que tenha, levar um equipamento muito pesado, que custa caro, não compensa. Então, olha só, temos aqui 3 trabalhos, um de 2008, outro de 2011, outro de 2017. Eu trouxe nessa tabela, né,
uma descrição do tipo de centrífuga, a velocidade que ela alcança, o ano que o trabalho foi publicado e o número de citações que, de alguma forma, demonstra aí a importância do trabalho. Tá? Então, em 2008, tem esse trabalho que é uma adaptação de um batedor de ovo para transformar em uma centrífuga para centrifugar sangue e permitir a realização de exames em lugares de difícil acesso. Essa centrífuga alcança um RPM de 1.200, tá? E é um trabalho que já teve aí 128 citações. Em 2011, foi desenvolvido um outro trabalho de uma centrífuga também manual, um trabalho que adaptou um secador de saladas manual, alcança uma velocidade de 600 RPM, um trabalho que tem 59 citações. E já em 2017, mais recente, um trabalho denominado centrífuga de papel. Ele alcança 125 mil RPMs, o trabalho já tem 142 citações, e ele é bem interessante porque aqui é uma centrífuga de baixíssimo custo, extremamente leve. Eu vou mostrar um pouquinho aqui na imagem de cada um desses trabalhos. Então, esse aqui é o batedor de ovo, né? É basicamente uma estrutura que tem uma manivela e uma alça para segurar, e aqui para baixo a parte que gira, que seria a princípio para bater o ovo. Foi inserido aqui um tubinho de amostra, e aqui a gente tem a imagem desse tubo de amostra já decantado, né? As células aqui para baixo mais escuro e aqui em cima, numa cor amarelada, o plasma. Tá? A secador de saladas, o trabalho de 2011, que alcança 600 RPM, é uma estrutura de plástico, é relativamente barato, mais volumoso. Também foi adaptada a parte interna, que é a parte que gira, para inserir os tubos de amostras de sangue para a centrifugação. Tá? E a centrífuga de papel. Basicamente, são 2 discos de papel, onde a amostra pós-coletada, né, a amostra de sangue, é colocada aqui entre os 2 discos, passa-se 2 cordinhas e no movimento de vai e vem das mãos, esse disco gira e alcança essa velocidade, né, que já foi dita ali, de 125 mil RPMs. Tá? Como já foi dito anteriormente, esse trabalho é bem interessante porque ele é extremamente baixo custo, super acessível, fácil de construir. No entanto, todos esses trabalhos dependem de uma habilidade manual, depende de um ser humano dedicado, e, óbvio, isso é por conta de um contexto específico extremo, de, por exemplo, a ausência de energia elétrica, certo? Então, trazendo para um contexto mais intermediário, de lugares em que existe energia elétrica, mas por contextos diversos, seja político, seja por financeiro, seja por que for, né? Eu tenho energia elétrica, mas não estou tendo acesso, por enquanto, a uma centrífuga de laboratório. Nós pensamos em soluções alternativas para adaptar equipamentos com motores que a gente já tem no dia a dia para transformá-los em centrífugas de laboratório. Então, para isso, a gente usou, foi pensado, né, desenvolver uma solução com impressão 3D. Aqui eu consigo modelar no computador uma solução e transformar, né, criar isso num mundo físico através da impressão 3D. Então, basicamente, o processo consiste em modelar numa ferramenta de modelagem 3D no computador, e aqui eu tenho alguns exemplos já do que foi feito ao longo desse trabalho. Depois passar o modelo modelado para uma ferramenta que é conhecida como fatiador, que vai informar para a impressão 3D quais são os passos para a impressão dessa ferramenta, dessa estrutura. E, por fim, de fato, imprimir. E a gente tem um equipamento físico aqui. Tá? Então, essa aqui foi a solução que a gente apresentou, tá? O que a gente está trazendo aqui como resultado desse trabalho. É um equipamento em forma de funil, ele tem um ângulo específico baseado nos ângulos das centrífugas profissionais, e então ele encaixa, né, tem um encaixe perfeito aqui para travar em um ventilador. Nesse caso aqui foi usado um ventilador de mesa com 3 velocidades, e aqui tem uns amostras de sangue, ou amostras, né, que são utilizadas no processo de centrifugação. Nesse caso, nosso equipamento tem espaço para até 4 amostras serem centrifugadas ao mesmo tempo. Tá? E aqui os resultados que a gente obteve, né, com esse trabalho. Né? Então, a gente tem um equipamento com raio de 8 centímetros, circunferência de 49 centímetros, a potência do motor de 2.000 RPMs, né, o ventilador com 3 velocidades, a velocidade máxima alcança 2.000 RPMs. Como que a gente pegou essa velocidade? Eu usei uma câmera que grava muitos frames por segundo. Com isso, eu consegui pegar um segundo com 250 frames, né, 250 fotos dentro de um segundo, e aí a gente consegue uma super câmera lenta que é possível contar a velocidade do giro. Tá? Velocidade linear de 60 km por hora, velocidade angular de 200 radianos, tempo de uma volta 3 segundos, a força aplicada, no caso dessa centrífuga, 358
força centrífuga relativa ou 358G. Tá? Então, se eu tenho a amostra paradinha, ela está sob uma força de 1G. Utilizando a centrífuga de laboratório, ou a centrífuga que eu chamei de centrífuga, a gente alcança uma força G de 358. Isso garante que a separação do plasma, né, do restante dos componentes do sangue, a gente consiga fazer a separação em aproximadamente 2 minutos. Esse equipamento já passou por experimentos com sangue, de fato, né, já foi testado para a realização, o resultado alcançado com ele para a realização de alguns exames, então ele se mostra funcional, certo? Aqui eu trouxe alguns outros modelos que a gente está passando pelo processo também de adaptação. Aqui a estrutura feita com um disco rígido, né? Então a ideia também de usar lixo eletrônico para esse processo. Então o disco rígido foi aberto e adaptado aqui para usar a rotação do disco rígido para o processo de centrifugação. E aqui uma estrutura com um motor de 12 volts de uma impressora, jato de tinta, que estava também no lixo eletrônico. A gente recuperou esse motor e montou aqui uma outra estrutura também para adaptar. Toda aqui a parte principal do equipamento, né, a modelagem, que foi o que a gente desenvolveu aqui, ela é a mesma. O que vai mudando, né, a partir do momento que a gente disponibiliza essa modelagem para ser utilizada, se precisar adaptar para outros equipamentos, ajustar o design da conexão. Então, aqui a gente tem um designer de conexão para o motor de 12 volts, aqui um designer de conexão para o disco rígido e aqui um designer de conexão para o ventilador de mesa. Então é isso, agradecer aí, eu acho que eu fiquei dentro, passei um pouquinho, né, do tempo, desculpa pelo tempo que eu tomei a mais de vocês. Eu passo a palavra então de volta para o professor Fábio. Muito bem, muito obrigado pela apresentação, Caio. Muito bem, alguém tem perguntas? Bom, eu tenho uma. Qual que é os trabalhos futuros previstos aí para esse trabalho? Então, como eu mostrei aqui esses outros equipamentos, né, a ideia, apesar da adaptação de equipamentos que já existem, né, para se converter de forma fácil para uma centrífuga, ser muito legal, o ventilador, por exemplo, é um equipamento relativamente volumoso. Então, uma adaptação que a gente tem tentado trabalhar é tornar isso um equipamento menor e, principalmente, num contexto mais seguro e mais controlado. Por exemplo, adaptando, que nessa versão que eu estou mostrando aqui para vocês do lado direito, eu já tenho um potenciômetro que consigo controlar a velocidade do motor, né? Eu defini a RPM que eu preciso. De repente, também que já começou a ser trabalhado o desenvolvimento de um timer usando Arduino, ou fazer esse controle todo por Arduino, ter um display, e começar a caminhar na direção de algo mais robusto nesse sentido. Vamos aqui na ordem, professora Cleide. Eu queria saber, Caio, qual foi o valor que você... Qual é o custo dessa centrífuga? Certo. O custo em filamento para essa impressão é baixíssimo. O tempo de impressão é de aproximadamente 1 hora. Tá? Porque, não sei se todo mundo já teve acesso, a gente, quem não teve acesso numa impressão 3D, às vezes surpreende com o tempo de impressão, né? É lento ainda. Muito bem. Professora Cristiane? Oi. Oi, Caio, parabéns aí pelo trabalho. Eu só queria saber se você teria previsão do uso em produção, e aí acho que você já colocou aí, mas se você já chegou no estágio do MVP, que é do MPV, que é o mínimo produto viável, né? Um produto, um protótipo que seja viável para fazer algum teste mesmo na realidade, se você já chegou nesse nível desse produto, que aí o próximo passo seria o estágio da produção, que era outra pergunta, essa eu sei que já não está. Certo. Essa versão no ventilador que foi apresentada no trabalho, a gente fez os testes em um laboratório, não foi para a clínica de fato, mas essa outra versão, que está aqui à direita nas imagens, né, que foi usando o motor de impressora 3D, um motorzinho de 12 volts, ele foi lá para ser usado de fato. Então, os exames, por exemplo, para dengue, eles precisam que o sangue passe pela centrifugação. Lá em Sobradinho, eles não tinham esse equipamento de centrifugação e passaram a utilizar esse que a gente desenvolveu. Agora, parece que já passou um pouco a fase lá dos testes de dengue que eles tinham e diminuiu o seu uso.
mas foram feitos testes de fato. Perfeito, então vocês já estão no estágio muito bom, que é o teste do MVP, né? Você já tem o produto e já está em teste. Aí eu não vi isso na apresentação, mas acho que cabe acrescentar, porque já é fato, né? Muito Ok? obrigado por isso. Parabéns. Muito bem, então, obrigado, Caio, mais